Olá! Seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal. Hoje vamos analisar várias moedas que vocês solicitaram. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar o panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Já deixando aqui um feliz Dia das Mães para as mamães aí do canal, para a sua mamãe, né? Que Deus possa abençoar muito esse dia tão especial, tá? Bom, hoje o panorama vai ser um pouco diferente. Vou mostrar uma visão de mercado um pouco diferente sobre algumas perguntas que eu tive sobre a questão de Wyckoff, né? Tem bastante gente mandando aí que o Bitcoin está numa região de topo, mas tratando isso como um processo de acumulação que aconteceu basicamente lá em 2015. Então eu vou explicar um pouquinho diferente a minha visão sobre isso, né? Sobre o mercado, mostrar algumas coisas para vocês aqui, mostrar alguns cenários que pode acontecer para que vocês estejam espertos, tá? Lembrando que isso são expectativas de movimentos que podem acontecer, beleza? Antes de começar esse vídeo aqui, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E antes também de começar, vou deixar um recadinho aqui para a galera do Nunca Mais Que Vai Voltar, que não sei o que mais. Quando alguém comenta isso aqui, eu tenho dois recados para te dar. Primeiro, volte no meu canal aqui há uns 8, 9 meses atrás. Dá uma olhadinha lá o que eu falava do mercado, sobre o que o mercado faria e o que ele fez, tá? Não que eu quero me exaltar aqui como sei tudo, nem nada do tipo, longe disso, tá? Mas geralmente, pessoal, o que eu trago aqui para vocês é por experiência de mercado, não só de criptomoedas, mas de outros mercados, e eu sei que são processos normais do mercado, tá? Quando uma pessoa fala assim, nunca que o mercado vai voltar lá, você já sabe que essa pessoa, no máximo, ela tem um ano de mercado. Porque se tem algo que a gente nunca pode duvidar, é de um mercado financeiro. No mercado financeiro não existe o subiu demais, não existe o caiu demais, tá? Quem tem mais experiência no mercado aí, já tem uma estradinha aí, sabe do que eu estou falando, sabe que nós não podemos duvidar de nada do mercado. Porque se ele tiver que subir, ele vai subir. Se ele tiver que cair, ele vai cair, tá? Então, notícias, como eu falo direto para vocês, vão usar apenas para manipular, para o mercado fazer o que ele já deveria fazer, tá? Não vai impactar e mudar o destino macro do mercado, belezinha? Bom, vamos começar a falar aqui um pouquinho do Bitcoin e depois eu vou falar um pouquinho, não, tem bastante moedas que vocês solicitaram e vai ser bem grande esse vídeo talvez, né? Vai ser um vídeo grande, mas as explicações que eu vou dar ali para que vocês estejam preparados caso aconteça. Nós temos dois cenários que pode sim acontecer. O que eu venho falando para vocês direto sobre o mercado talvez subir para cair ou cair de fato para subir. Daí entraremos no alto infinito aí que a galera sonha tanto desde 2021, tá? Bom, vamos começar aqui pela questão de acumulação, seguindo os conceitos de Wyckoff, tá? Basicamente, lá em 2022, onde o mercado foi lá para o 15 mil, nós temos um processo de acumulação lindo, bem de livro, né? No sistema de Wyckoff, que é basicamente um processo de acumulação dentro de um range, né? Aí o mercado faz um spring, que é basicamente um sweep de liquidez, captura a liquidez desse suporte, né? Induzindo a galera para quem vende no futuros, né? Fazendo essa baita movimentação. E pela leitura de candles, a gente entende que isso aqui foi uma baita captura de stops. Por quê? Pelo tamanho dos candles, né? A ineficiência aqui dos Fairway Gaps, dá para entender que teve muita venda nessa região para estopar essa galera, e aí os caras recompram esses stops, né? Para depois fazer esse movimento. E aqui, após rolar o spring,
A gente tem a entrada de confirmação, que eu falo para vocês, após uma captura de liquidez, né? O mercado vem, faz a entrada de confirmação, que é basicamente esse movimento, certo? Seguindo a mesma teoria, esse desenho aqui é muito lindo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é exatamente esse movimento, tá? Que o mercado fez baseado nos conceitos de Wyckoff, tá? Então, quando o mercado vem, faz o seu processo de Spring, faz o seu teste, depois faz o seu LPS e continua subindo, né? Faz a sua movimentação de markup, a gente tem uma bela movimentação de alta, um trend line, que é chamado isso aqui, né? E a partir desse momento o mercado não recua mais, não volta mais. Quando a gente se trata de posições gráficas, eu sempre falo aqui para vocês que nós temos a expectativa, por exemplo, aqui, ó. Nós temos uma expectativa que isso aqui era um processo de acumulação pela localidade que o mercado se encontra. Ou seja, o mercado está no fundo, né? Lá na base de suporte, por aí vai. Então, nós entendemos que é uma acumulação. Mas quando que nós temos a certeza desse movimento? Só após o rompimento. Como citei, nós podemos ter a expectativa que é uma acumulação, ou uma distribuição, ou uma redistribuição do mercado. Mas, de fato, a certeza aí, entre aspas, só vem depois do rompimento, seja ele para baixo ou seja ele para cima, tá? Então, isso é importante. E a partir desse momento, o mercado vai lá na sua região vendedora, região de topo, região de oferta, tá? Então, aqui é uma região vendedora. Não adianta falar que é uma região compradora do Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin vai valer 200, 300 mil dólares daqui X anos. Quem sabe um dia. Quando ele for, aí quem sabe no futuro, aqui se torna uma região compradora. Mas durante o que a gente está no cenário de agora, não é uma região compradora. Muito pelo contrário, é uma região vendedora. Isso não impede do mercado subir, pessoal. Mas eu tenho que tratar isso aqui como uma região vendedora, é região de topo. Lembra a questão que eu falo lá? Se a gente passa uma FIBO da mínima do movimento à máxima do movimento, divide lá os 50%, que basicamente é o preço justo desse movimento. Então, acima dos 50% quer dizer que eu estou pagando caro dentro desse movimento. Ah, eu tenho expectativa do mercado superar os 100 e poucos mil. Tá bom. Nós estamos falando aqui do que está acontecendo nesse momento. O que vai acontecer lá no futuro, só Jesus sabe. Certo? A partir do momento que o mercado... Aqui tem uma questão importante, tá? A partir do momento que o mercado está na sua região de topo, região na teoria vendedora, a gente tem basicamente aqui um clímax, né? Que é do mercado, que é basicamente que é a leitura que a gente faz, que é um processo de distribuição e não um processo de acumulação. Estou respondendo isso aqui sobre a minha visão, né? Sobre a teoria de Wyckoff. Porque me mandaram que as pessoas estavam falando que basicamente aqui era um spring, né? Que o mercado faria isso aqui e fazia isso aqui. Pode acontecer? Pode. Claro que pode. O mercado pode fazer o que ele quiser, pessoal. Mas eu não posso tratar isso aqui dentro de um contexto de mercado como um processo de... seria uma redistribuição ou uma reacumulação, né? No caso. Eu não posso tratar isso aqui como uma reacumulação. Porque eu estou numa região vendedora. Isso eu não posso tratar, como citei, tá, pessoal? Preste bem atenção, porque às vezes eu falo uma coisa que o cara pega só o que ele quer escutar, daí ele comenta aqui, eu tenho que dar ban no cara, porque ele é sem educação ainda. Então, isso que eu falei, ó, o mercado não impede de acontecer. Vem aqui um sweep de liquidez e o mercado novamente dê continuidade ao seu movimento de alta. Pode acontecer. Mas eu tenho que tratar a realidade do mercado. Então, quando o mercado está numa região de oferta, eu tenho mais probabilidade disso aqui ser uma distribuição do que uma reacumulação. Certo? Qual é
A questão aqui, que um tempo atrás eu falava para vocês, olha pessoal, é melhor que o mercado venha para baixo primeiro do que para cima. Por quê? Aí iria rolar o movimento oposto, um spring, vem aqui, captura a liquidez do topo para fazer esse movimento aqui. Lembram disso que eu falava? Então, por isso que é melhor que ele venha para baixo. Primeiro, porque aí o mercado gera liquidez, né? No topo. E quando o mercado fizer o seu processo de mitigação, que é o processo de correção, nós temos a expectativa de passar tranquilamente desse topo aqui no futuro e dar continuidade à sua movimentação de alta, tá? Não é, por enquanto, tem de livro esse movimento de distribuição da fase de reteste, né, do clímax. Porém, o que acontece? O mercado ele ainda pode fazer um movimento que, na teoria, para ficar de livro, ele deveria fazer basicamente isso aqui, ó. Vem aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui para fazer isso aqui, ó. Então ele tocaria nessa região do 66, 67, 68 aqui, capturava essa liquidez para fazer o movimento de baixa. Aí seria o movimento de distribuição de livro. Ou, no outro cenário, fazer um spring de topo. Aí o negócio azedaria bastante. Para fazer esse movimento aqui. Pelo semanal, até é mais bonitinho o movimento, né? Que ele vem aqui, faz o clímax, faz o teste, faz o reteste para fazer esse movimento. É o que eu citei. Esse martelo no topo aqui, pessoal, mesmo que não seja agora nesse semanal aqui, pessoal, aqui a probabilidade dele estopar esse martelo aqui é gigantesco. O martelo no topo é pedir para ser estopado, né? Como dizia a galera aí, pavio é para encher de preço. Então ele pode muito bem, sei lá, vamos supor aqui no cenário assim, ó. O mercado não perder esse fundo que falta um dia. Fechar esse candle dessa forma, fazer um movimento para cima, testar a região dos 68, para depois ele fazer uma tijolada para baixo, pode ser que aconteça. E aí sim seria um processo de distribuição e acredito que vire uma queda mais ampla aí no mercado, pelo menos no Bitcoin, tá? Então isso é o que eu penso desse mercado. Como que o mercado vai anular esse movimento então? E ele vai dizer pra gente assim, olha, foi um processo de redistribuição ou uma reacumulação, né, do mercado, quando ele colocar um fechamento semanal aqui acima, fazendo um movimento parecido com isso aqui, ou seja, vem aqui, faz um fechamento semanal, nós entendemos que foi um sweep de liquidez, spring, faz o seu reteste no topo para fazer isso aqui. Apenas isso. Enquanto o mercado não fizer isso, não tem por que eu comprar. Para mim é muito mais seguro, vamos supor assim, na minha visão, tá, pessoal? Que ele faça esse movimento aqui, desse jeito aqui, colocando o fechamento semanal. Vamos lá. Vem aqui, faz esse movimento de reteste, faz isso aqui no semanal, coloca um fechamento no semanal acima, faz o seu reteste no topo e faz isso aqui. É muito melhor que eu comprar aqui do que eu comprar aqui, na minha visão. Entenderam? Então, basicamente é isso. Isso para ser bem de livre o movimento eu tô falando, tá, pessoal? Não, nada impede dele fazer isso aqui e continuar caindo. Nada impede. Para ser bem de livre esse movimento, ele deveria fazer isso aqui, ó. O que pode acontecer também, tá? Então é uma visão do mercado e eu quis trazer dessa forma, porque a galera não foi só uma pessoa, mas me mandaram sobre isso, né? Que a galera tava usando bastante a teoria de Wyckoff. E eu queria dar minha opinião. E não tá errado a pessoa pensar assim, tá, pessoal? O mercado financeiro, ele é isso. O mercado financeiro, ele consiste entre oferta e demanda. Ou seja, o mesmo tempo que o Zezinho tá vendo compra, o Luizinho tá vendo venda. É por isso que existe o mercado. Um quer comprar, o outro quer vender. Oferta e demanda. Então, basicamente é isso. E para os que acham que nunca vamos errar uma análise, você está no mercado errado. Você está no mercado errado. Se você não quer tomar risco no mercado, vai para renda fixa. Lá você vai ter 1% lá.
de rendimento, mas você não vai ter risco. Entendeu? Então, basicamente é isso, tá? Espero que eu possa ter sido claro na minha explicação aqui do mercado, mostrando para vocês, tá? E aonde que o Bitcoin pode chegar para a gente finalizar? Pessoal, independente se ele fizer esse movimento para ser de livro, faz aqui. Não estopa esse martelo agora, faz o fechamento igual tá aqui, faz isso aqui para voltar a cair. Nós temos como alvos a região aqui, eu vou até marcar de novo. A região lá do 51, 52, tá? Que dentro desse sweep de liquidez aqui que o mercado fez, ó, as duas zonas de maior volume seria esse cara lá no 40 e esse cara no 51, 52. Isso aqui é chamado de displacement, tá? Então o mercado ele pode muito bem fazer esse movimento também. Para talvez fazer isso aqui. Lembra a história que eu falei, olha, eu tenho uma expectativa que o Bitcoin vai cair subindo. Então ele pode muito bem, vamos lá, vamos supor aqui, vem aqui, faz esse movimento, sobe tudo de novo, com a dominância caindo para as altcoins se soltarem e por aí vai, tá? Então a gente tem que apenas ficar de olho e estar preparado o que pode acontecer. Isso aqui eu estou falando dos movimentos parciais, tá? Como eu citei, eu acredito que o Bitcoin ainda vai corrigir mais, bem mais que isso, tá, pessoal? Para que de fato ele engate um movimento de alta. Igual eu falei sobre a correção saudável. Se a gente pega uma movimentação lá da onde o mercado começou, no 15 mil, a sua movimentação de alta, e nós dividimos isso aqui no meio, onde os 50% é o preço justo desse movimento. O preço justo não é o topo, o preço justo é o 50% do movimento que estamos. Lembre-se disso. Eu não estou falando quanto o mercado vai valer lá na frente, pessoal. Isso daí é outra história. Estamos falando do momento atual do mercado. Então o preço justo seria o 44. Certo? Então uma correção saudável não é até 60 mil. Se eu tenho 50% da movimentação aqui, na região de 44 até o 37, que é o 61.8, a correção saudável, entre aspas, seria essa região. E não 60 mil. É igual eu expliquei para vocês, 60 mil é o que a galera quer, não o que é saudável. Deu para entender? Então, basicamente, é isso que eu penso. E eu não tô falando aqui, tá, pessoal? Ah, eu não acredito que o Bitcoin vai subir ao longo prazo. Claro que já falei aqui diversas vezes, eu tenho ótima expectativa sobre o Bitcoin. Mas eu não posso tapar meus olhos para as outras possibilidades no mercado. Eu tenho que deixar em aberto tudo que pode acontecer no mercado. Principalmente para a galera que é mais ansioso, não consegue controlar o emocional. O meu papel aqui no canal é tentar ajudar, o mínimo que seja, as pessoas que querem ser ajudadas. As pessoas que acham que sabe o que está fazendo, primeiro que eu já falei aqui, não precisa nem estar no YouTube, né? Porque um cara que acha que sabe o que está fazendo e tá perdendo tempo comentando em vídeos, isso não é só no meu canal não, tá, pessoal? No YouTube é bizarro, né? Achar isso. Mas, enfim. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Vamos começar a falar das moedinhas que vocês solicitaram. Tem bastante coisa aqui que vocês devem prestar atenção para que vocês apenas estejam preparados. Existem duas possibilidades de movimentos que podem acontecer e vai relacionado ao que eu tenho falado nos panoramas passados, beleza? Então não esqueça de deixar o seu like. Sempre trago aqui para vocês a minha visão do mercado, né? As minhas expectativas. Não custa nada você deixar o seu like, deixar o seu comentário aí, para que o YouTube recomende esse canal para mais pessoas, beleza? Vou começar a falar hoje da Solana. Solana. Cadê? SD aqui. Bom, vamos lá. O que a gente entende aqui de Solana? Eu já deixei a maioria pronto aqui, porque ontem eu estava dando uma estudada na minha tela principal. E para ficar um pouco mais curto esse vídeo, tá? Bom, o que a gente entende de Solana?
Bom, vamos lá. O que a gente entende de Solana? Se a gente voltar lá no passado e entender basicamente o que eu falei ali sobre a teoria de Wyckoff, no processo do Bitcoin, Solana foi a mesma coisa. Ou seja, acumulação, processo de captura de liquidez, stop, spring, né? Vem aqui, faz o movimento, faz o processo de reteste, faz o processo de reteste no topo e dá continuidade à sua movimentação de alta. Certo? Então aqui é um processo de acumulação, expansão do mercado. E agora? Agora nós entendemos que é um processo de distribuição. Eu já expliquei para vocês aqui há um tempo como que o mercado funciona. Acumula, expansão, distribuição, para dar continuidade à sua movimentação de alta. Lembra que eu falo assim, olha, nem sempre vai ser tão bonitinho dessa forma, né? Às vezes vai ser diferente, às vezes ele pode vir para baixo, vir para cima, fazer complexo, né? Mas basicamente, no geral, o mercado funciona dessa forma, acumula, distribui. Por quê? Quem compra aqui quer realizar. Precisa realizar aonde? Aonde há liquidez, tá? Então, basicamente, a gente pode entender que Solana é um processo de distribuição já, porque já estamos numa região vendedora, né? Porém, entretanto, aqui vai entrar a questão que eu falo para vocês. Nós não sabemos ainda se o mercado vem só para perder o fundo, fazer uma movimentação desse tipo para depois dar continuidade à movimentação de baixa num processo corretivo. Por que essa movimentação de baixa? Porque nós estamos no movimento de alta. Então, essa queda é um processo corretivo e normal do mercado. Tá? Então, basicamente, a única visão que eu vejo para Solana nesse momento é um processo corretivo. Tá? O mercado ele muda o tempo inteiro, pessoal. Nós temos que se adaptar às mudanças do mercado, certo? Nesse momento em Solana, eu não vejo outra coisa a não ser um processo corretivo. A partir do momento que o mercado vem encontrar seu order block, né, uma região de oferta, o mercado faz uma quebra de estrutura, um choque, mudando a característica de toda essa pernada de alta, né, deixando um Fair Value Gap. Então aqui nós entendemos que é um movimento forte, né, um movimento de urgência. E sim, nós podemos ter a expectativa do mercado talvez tocar até a região dos 160, que ele já tocou por sinal, para vir no mínimo aqui como primeiro alvo, a região do 110, 90, por aí vai. Ele pode subir um pouco mais e testar o order block lá na região de 190? Pode, para depois dar continuidade à movimentação de queda. Você não acredita que ele vai superar o topo antes de cair? Nesse momento, não. Como eu citei, o mercado muda o tempo inteiro. Se fizer isso, a gente não tem problema nenhum. A gente senta aqui e vê o que pode acontecer. A Solana tem muita ineficiência lá embaixo. O que são as ineficiências? São os Fair Value Gaps. Ou seja, a Solana tem lá na região de 68, tem lá na região de 50, tem lá na região de 30. Tem muita falha. São ineficiências do mercado. E qual que é a probabilidade disso? 95% das vezes o mercado corrigir isso. Qual é a questão aqui? A questão é que nós nunca vamos saber quando. Pode ser agora, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 2 anos. Certo? Mas basicamente, olhando para esse cenário, a única situação que eu vejo nesse momento, principalmente após uma ruptura de topo, é um processo corretivo para Solana, tá? Isso é a minha visão e a minha expectativa de Solana. Agora, ela tem um movimento maravilhoso para se apoiar ao longo prazo? Sim, pessoal. Ao longo prazo, sim. Ao longo prazo eu quero comprar bastante Solana. É um movimento que eu gosto bastante, que é um movimento de captura de liquidez, que a gente chama de sweep de liquidez, e o mercado sobe deixando Fair Value Gaps. O que é isso? É um movimento de urgência. Um movimento que a gente entende como um movimento institucional. Um movimento que teve dinheiro de verdade. Então, nesses movimentos eu quero me apoiar, mas quando o mercado fizer o seu processo de correção. Eu não acredito que o mercado vai corrigir até lá. Tá tudo bem, só esteja ciente que pode acontecer. Beleza? Bom, vamos lá. Vou falar aqui, deixa eu
Me perdi aqui, qual que eu tava falando, eu vou por ordem aqui que eu fiz, tá? Pendle. Vendo onde que eu fiz minhas marcações. Bom, Pendle é o seguinte, Pendle vai cair na minha expectativa também, tá? Já venho falando há um tempo para vocês que Pendle era correção, né? E qual que é a questão de Pendle que eu sempre falo, principalmente quando a galera pede na área de membros? É o seguinte, o mercado ele precisa formar uma estrutura, onde nós temos lá o fundo, o topo, o fundo, o topo, basicamente isso aqui. Entende? Ó, estrutura de mercado. Ou seja, pode ser numa tendência de baixa? Pode ser, mas nós precisamos de uma estrutura de mercado onde há um suporte, onde há uma resistência, o mercado faz o teste no suporte, rompe a resistência e por aí vai. O que não tem na Pendle? Justamente esse pivô de alta. Cadê esse pivô de alta? Ó, pode fazer isso aqui para formar um pivô de alta? Pode. Mas ainda não temos um pivô de alta no mensal. No semanal, nós temos um pivô de alta, que seria basicamente isso aqui. Certo? Então, eu posso trabalhar na Pendle com esse movimento? Posso. O que eu teria de expectativa? Entre essa mínima, esse movimento de Pendle, até a máxima, a zona de maior volume é aqui, ó. A região lá de 1. É a zona de maior volume, certo? Aqui é uma região de liquidez, na região de 2,33. Então, provavelmente, o mercado no futuro vai capturar essa liquidez. E aí, logo abaixo dessa liquidez, nós temos um Fair Value Gap. O que? A gente poderia, sim, ter expectativa que o mercado talvez possa tocar aqui, fazer isso aqui. Ou, no pior cenário, isso o mercado resolve ir até a extremidade. Faz isso aqui para fazer isso aqui. Isso baseado no gráfico semanal. Qual muda então? Porque o mensal não temos um pivô de alta. Então, nós estamos trabalhando numa expectativa que o mercado vai fazer isso pelo semanal para formar essa estrutura no mensal. Mas aí entra a questão da probabilidade, certo? Então, Pendle é isso que eu vejo, pessoal. Eu acredito que sim, Pendle tem uma grande chance de voltar a 1,87 e talvez até menos, tá? E isso que eu estou esperando num processo corretivo de Pendle também. Beleza? Mas isso aqui, pessoal, não impede, igual eu falei para vocês nos panoramas passados. Se o mercado só raspar o fundo para subir, não impede dela fazer um novo topo. Nada impede. Para depois fazer isso aqui, tá? Mas antes do mercado de fato começar a sua tendência de alta, eu acredito que nós sofreremos uma correção ainda no mercado. Para que os caras tirem a maioria da galera ainda que ficou no mercado, né, depois da queda das altcoins aí, tirar mais uma parte para o mercado subir. É isso que eu penso. Beleza? Ondo. Agora vai ser difícil eu achar aqui, hein? Essa aqui eu lembro que não tinha nada para falar. Ah, é. Alguém solicitou ela lá na área de membros e eu também falei sobre isso. Isso aqui é bem parecido com o caso da Pendle. Por quê? Ó, nós não temos um pivô de alta no mensal. Lembra que eu falo para vocês, para a gente ter um parâmetro onde o mercado pode chegar, o mercado precisa lá fazer a sua estrutura, o seu pivô de alta, faz o seu processo de mitigação, toca talvez na sua inibição de movimento ou até na extremidade, e aí nós temos um parâmetro onde o mercado pode chegar. Enquanto o mercado não faz isso aqui, nós não temos parâmetro nenhum. Não tem como nem falar, olha, o mercado veio fazer um pivô aqui e tá fazendo, não tem, tá? Ilusão, ela pode valer $1 milhão? Pode, mas aí é chute, tá? Não tem nenhuma, algo que, por exemplo, baseado em Fibonacci, e você pode falar assim, olha, a Fibo tá dizendo que essa moeda vai lá para tal lugar, tá? Então não tem ainda. Agora, pelo semanal, não é uma estrutura bonita, já deixo claro. Poderíamos considerar isso aqui um pivô de alta? Até poderia, tá? E o que eu poderia ter de expectativa? A maior zona de volume dentro desse movimento é lá perto de 0,25, 0,20, tá? E aqui vai a questão que eu também tenho falado. Eu preciso falar isso para que vocês estejam espertos. Por quê? Se o mercado resolve tocar aqui e fazer esse movimento, ele estaria dizendo também que no futuro ele volta. E aí vai entrar a questão, o mercado vai cair para subir, né? Cair que eu falo, cair forte.
ou ele vai fazer só uma rapada de fundo para subir para cair de novo, tá? Então, essa onda eu teria que esperar um pouco, tá, pessoal? Não tem muito para falar dela. Ó, para quem solicitou a ALCX também, pessoal, não tem nada para falar dessa moeda. Por enquanto não, tá? Por que por enquanto não? Porque ela não quebrou nenhuma estrutura, ó. Nós estamos num processo de acumulação. Beleza? O que é interessante aqui? Que ela também não capturou a região de liquidez aqui. Então, nós estamos aqui num processo de acumulação. O que a gente poderia esperar? O melhor cenário aqui é que a gente poderia esperar uma confirmação melhor desse movimento. Seja para capturar essa liquidez para subir, ou fazer um movimento parecido com isso aqui, depende, tá? Mas aqui nesse caso, principalmente que é contra a tendência, porque nós estamos numa tendência de baixa, né? Até que se prove o contrário, olha lá. E é feio o movimento. Não tô falando que não vai subir, tá, pessoal? Mas por enquanto, isso aqui, ó, nós podemos entender como um processo de acumulação. Mas precisamos que o mercado forme ou faça um movimento mais nítido, beleza? Agabar. Onde será que tá meus estudos aqui em Agabar? Aqui. Vamos lá. Agabar. O que a gente tem de Agabar aqui? Ó, a Agabar diferente, tem algumas moedas que tendem a sofrer muito mais numa queda e numa correção e outras não, né? Então a Agabar, o que ela faz aqui? A Agabar ela tem uma quebra de estrutura mensal. Na teoria, ela não deveria sofrer tanto que nem outras moedas. Por exemplo, ela veio aqui, deixou o seu topo, zona de liquidez, topo duplo, fez um processo de mitigação, pivô de alta, quebrando a estrutura. Beleza? Ponto positivo pelo mensal. A partir desse tiro que ela deu para cima, ela veio, fez o seu processo de mitigação tocando no order block mensal. Então, a Agabar poderia ser de pensar que antes de um processo corretivo, ela poderia soltar até a região lá do 0,21, 0,22, que é essa região de oferta, tá? A gente poderia sim ter essa expectativa sobre a Agabar. Agora, no pior cenário, aonde que a Agabar poderia voltar? Lá na região do 0,44. E aí, se ela perde essa região, aqui nós temos uma região de alta liquidez. É abaixo dessa estrutura. Acredito que vai acontecer isso? Em Agabar eu não acredito muito não. Tá? Isso aqui vai ser relacionado à dominância do Bitcoin, como vai ser esses próximos movimentos aí. Mas eu acredito que a Agabar, pessoal, ela é uma moeda, ela tende a se soltar bastante, tá? Olhando para um cenário do diário, infelizmente, o que muda aqui, só para explicar rapidamente, é a probabilidade. Mas eu vou falar sobre o movimento do diário, tá? Por quê? Quanto maior o tempo gráfico, mais probabilidade, certo? Pelo movimento do diário, isso aqui a gente entende como um sweep de liquidez, o mercado subiu aqui, veio testar o Fair Value Gap. O que a gente poderia entender pelo movimento do diário? Lembrando que é a probabilidade que muda, porque no semanal não tem esse movimento. O mercado faz isso aqui, fazer isso aqui para dar continuidade ao movimento. Na sua opinião, vale comprar a Gabar para o longo prazo? Na minha opinião, sim. Aonde começaria a comprar a Gabar? Justamente nesse cara. Lá na região do 0,81. E aí, se ela fosse, eu guardava cartucho para comprar só lá no 0,43. Não tem necessidade de comprar mais nessa região. Alvos, lá na região do 0,23, 0,24, 0,25, por ali. Beleza? Hike. Ó, essa moedinha aqui, alguém solicitou aí, high, né? É o seguinte, nós estamos numa tendência de baixa. Temos que levar em consideração esse movimento. Beleza? O mercado provavelmente está pagando essa estrutura aqui, ó. Vem aqui, quebrou a estrutura, fez o processo de mitigação. Aqui é quando a galera fala assim, nunca mais que vai voltar. Fez o processo de mitigação, processo de acumulação, expansão do mercado. Aonde o mercado pode estar indo? A região de 6,40, 6,20. Tá? E a expectativa? A expectativa é que toca aqui para voltar a fazer um processo de correção.
tá? Só que aqui é uma região de alvo, tem que tomar cuidado, porque se o mercado forma uma estrutura para baixo aqui pelo semanal, ainda não tem, tá, pessoal? Ainda não tem. Se o mercado, por exemplo, faz isso aqui, ó, um choque, opa, o mercado capturou a região de liquidez e aí tem que sair fora, na minha visão, ou realizar pelo menos parcialmente. Mas enquanto o mercado não fizer isso, indica que ele pode chegar acima da região de 6 aqui, até uns 6,60, 6,70 ali. Beleza? Mas eu ficaria bem esperto sobre esses próximos movimentos aqui. Porque se o mercado forma uma estrutura de baixa aqui, o negócio azeda bastante, tá? Não tá muito com cara que vai fazer isso, não. Na minha visão, tem uma boa chance dela chegar aqui na região de 6, 6,50, mas tem que ficar esperto. É ponto de venda, é ponto de realização. Ah, não quero realizar tudo? Movimentos de baixa, pessoal, faz uma realização parcial, garante lucro pelo menos. Beleza? XRP. Você acredita em XRP ainda? Bastante. Estou compradaço em XRP. Tá, pessoal? Deixa eu ver onde estão meus estudos aqui. Bom, XRP é o seguinte. Temos um cenário um pouco bizarro que pode acontecer sim do mercado. Isso em relação a várias moedas. Em várias moedas, tá? Quando que uma estrutura e um order block é validado, por exemplo, no caso, que o mercado precisa dar continuidade a esse movimento. Quando o mercado faz esse movimento aqui, ó, por exemplo, opa, não é esse aqui não. Vem aqui e faz uma captura de liquidez para que o mercado valide, nem sei se existe essa palavra, acho que existe, né? Que esse order block fique validado, o que o mercado precisa fazer? Uma quebra de estrutura, certo? Formar aqui o seu choque ou o seu boss, dando continuidade à movimentação. Quando o mercado não faz esse movimento, esse order block não é validado. E aí essa região se torna uma região de fundo duplo, uma região de liquidez, que o mercado tende a pegar. Por que o mercado tende a pegar? Porque muita gente utiliza stop abaixo dessa região. Então esses caras tendem a estopar esses caras para pegar e dar continuidade à sua movimentação. Tá? O que a gente tem em XRP? Quando o mercado faz essa movimentação aqui, ó, que foi uma compra que a gente pegou lá no passado, né, de XRP, o mercado deveria dar continuidade a esse movimento e fazer isso aqui, para testar a região de $1. Não aconteceu por enquanto. Porém, lembra que eu falei assim, ó, acabei de mostrar para vocês, o mercado, para validar o order block, ele precisa quebrar a estrutura, o que não acontece aqui. E aí, se não, o fundo se torna um fundo duplo, um fundo de liquidez. E se nós esperarmos que o Bitcoin tende a fazer uma correção, isso é importante, tá, pessoal? Mais profunda, isso pode arrastar as moedas para um sweep de liquidez, uma captura de liquidez de toda essa zona para dar início de fato ao seu alta infinita, nós temos que estar preparados que pode acontecer. Aqui vai entrar a questão que eu falei para vocês. Temos dois cenários, que é o que eu venho falando no panorama. Ou, de alguma forma, o mercado vai fazer um movimento, só raspa o fundo para fazer isso aqui, aí dizendo, olha, eu estou subindo, mas eu vou voltar. E aí nós vamos trabalhar realizando, pelo menos lá da carteira, né? Já deixei bem claro disso. E aí, ou o mercado vai fazer um movimento oposto. Vem para baixo, termina de fazer a sua movimentação para fazer esse movimento. E aí sim, chegamos ao 2021, entre aspas, aí do alta infinita. Acredito que seria o último movimento de baixa para nós engatarmos uma baita de uma tendência de alta. Tá? Mesmo que a XRP fizer esse movimento, você acredita nela? Acredito muito nesse movimento de sweep de liquidez aqui. É muito forte. Tá? Então, nada impede da XRP, por exemplo, dar uma espetada para baixo, que seria basicamente um processo aqui, o quê? Acumulação. Spring, sweep de liquidez para fazer isso aqui. E isso aqui é um cenário de várias moedas que vocês vão ver aí, tá? O que pode acontecer. E como eu falei, pessoal, existe dois cenários. Eu tenho que deixar tudo em aberto.
Por quê? Existe sim o cenário que o mercado pode só capturar a liquidez do fundo e fazer isso aqui antes. Existe. Porém, o mercado vai deixar uma piscina de liquidez aqui no fundo duplo. Triplo, né, no caso. Dizendo, olha, provavelmente eu vou voltar. E aí eu, particularmente com o meu dinheiro, quero realizar. Pelo menos uma boa parte eu quero realizar. Tá? E agora, se o mercado XRP voltar a 0,30, eu só compro mais. Tá? E eu só compro mais e compro bastante XRP. Tá? Onde eu vejo XRP? XRP eu vejo ela rompendo esse topo histórico aí no bull market. Bem interessante. Eu gosto bastante de XRP. Acho que ela é uma das moedinhas aí que vai surpreender bastante gente. Tá? Quando nós analisamos o gráfico pelo mensal, sweep de liquidez, quebra de estrutura, fez uma nova quebra de estrutura, fez um processo de mitigação, né? E aqui a gente entende isso aqui, a gente entende não, né? A galera entende isso aqui como uma bandeira e pode ser assim, ó lá, uma bandeira de baixa, que o mercado pode fazer isso aqui. Certo? Tiraria um monte de gente da jogada, porém, a maior zona de volume de XRP é justamente essa zona aqui, que é abaixo desse fundo duplo. Certo? Ah, tem XRP. O que acontece? Se ela passar da região antes de cair da região de 0,9 1 dólar, eu realizo pelo menos parcialmente. Beleza? FXS. Ó, aqui também é um movimento bem interessante dessa moeda aqui. Processo de acumulação, aparentemente, igual eu falei para vocês, pela região que estamos. Certo? Pela região que estamos, nós entendemos que isso aqui pode ser um processo de acumulação. E aí, o que a gente tem? Logo abaixo da FXS, nós temos um order block lá na região de 2 dólares, pessoal. Então, lembra que eu falei agora há pouco? Algumas moedas tendem a sofrer mais, outras menos, né? Então, a gente pode sim, talvez, ter uma espetada para baixo para o mercado disparar para cima. Beleza? Qual é o ponto da FXS muito bom? Que ela não captura as liquidez dos topos. Isso aqui gera liquidez e isso é muito importante. É melhor que o mercado faça esse movimento, deixando ali o seu topo duplo, triplo, né? Gerando a liquidez para que quando o mercado passe, utilize esses stops que a galera vende lá no futuros, por aí vai, para impulsionar o mercado para cima, tá? Então, isso aqui é o que eu esperaria dela no futuro. Beleza? Não tem nenhum sinal de alta por enquanto, não. Ela fez uma pequena captura de liquidez desse fundo, né? Mas, lembre-se que eu acabei de falar para vocês. Quando uma estrutura é quebrada, ó, pivô de alta, o mercado precisa dar continuidade fazendo seu processo de mitigação e fazer isso aqui. Por quê? Porque senão fica um fundo duplo, região de liquidez. E o mercado tende a fazer o quê? Capturar. Deu para entender? Então, basicamente é isso. A POI mais importante dela é lá na região de 2 dólares, lá mais ou menos. Tá? Estaria capturando essa liquidez aí que ficou para trás. Sempre um pouquinho antes, né? Na região de 2,10, 3 dólares aqui. Estando numa expectativa dessa moeda continuar a subir por longo prazo, tá, pessoal? Tem que entender que tudo é arriscado, você não tá na renda fixa, né? Mas olhando para um cenário macro, é região totalmente compradora FXS, beleza? BNC. Ó, aqui, o que tem que ficar esperto nessa moeda aqui, ó? Tendência de baixa. É nova, pode ser revertido? Pode, mas é tendência de baixa e tem que ser tratado como tendência de baixa. O mercado tinha um topo nessa região, veio aqui fazendo bem parecido com a movimentação, capturando a liquidez, e o mercado faz um pivô de alta no topo. Ou seja, chamado isso aqui de inducement, né? Faz uma indução de movimento, e aí ele faz um movimento oposto, formando um choque, mudando a característica desse movimento. Então, qual é a expectativa aqui? 2 cenários. Faz isso aqui para cair ou vem direto até as regiões de demanda nessa BNC. Qual é o contexto aqui? Esse fundo não é um fundo muito legal, tá? Para se apoiar, não é um fundo muito legal. Olhando para regiões de volume,
A região de maior volume dela é esse cara aqui, que é um order block lá na região do 0,15, tá? Mas como falei, não é um fundo muito legal para se apoiar, tá? Moedas de baixa liquidez, que acontecem muitas manipulações desse jeito, é bem complicado esses fundos, porque eles tendem a pegar toda hora ali para ver se tem stop, tá? INJ. Ó, essa moeda aqui é muito interessante, subiu bastante nos últimos tempos, né, pessoal? E quando eu falava que ela também iria corrigir, não acreditaram muito, né? Mas olha onde já estamos. O que que a gente tem aqui para INJ? Dois cenários. Ó, quando o que importa pra gente, pessoal, é sempre a quebra de estrutura, certo? Quebra de estrutura formando um pós, nesse caso, porque é tendência de alta, pivô de alta. O que que a gente espera? Processo de mitigação para ativar a estrutura e dar continuidade à sua movimentação macro, tá? INJ, o que que a gente tem de POI? Estamos numa região de manipulação, região dos 50%. E aqui vai entrar a questão que eu falei para vocês do mercado, que temos que ficar espertos. Se o mercado vai só raspar o fundo para subir e depois cair, ou vão fazer o movimento oposto, cai para subir de fato. Como ela já tem uma quebra de estrutura, se ela subir, eu tenho que ficar esperto para realizar se, entre aspas, aí fiquei preso, né? Na região do 0,36, do 0,36 não, do 36, 38 até o 40 ali, que ele seria um order block, e isso aqui seria a expectativa, tá? Agora, se ela resolve cair antes para subir, aonde que eu tenho de POI? Tem uns Firewall Gaps bem interessantes nessa região lá de 12, 11, 10, e aí a região de maior volume desse movimento é esse cara aqui, ó, região do 7, é a POC, tá? Então, essa região é uma região totalmente compradora dela. Essa quebra de estrutura dela, um choque, é até pelo mensal após uma captura de liquidez. Então, esse movimento tende a ser forte, tá, pessoal? Mesmo que faça isso aqui, ó. Aonde eu tenho interesse em começar a comprar INJ? Lá na região de 11, por aí, tá? Toda essa região aqui. E aí sim, acredito que é para dar continuidade a uma tendência macro, rompendo no futuro, no bull market, os 52 ali e dando continuidade a esse movimento. Beleza? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Ó, quem pediu Planet, não tem nada para falar dessa moedinha também, tá? Por quê? Alguém pediu ela na área de membros. E aqui vai a questão da estrutura que eu falei para vocês, ó. Por que que é importante uma estrutura sólida no mercado, um pivô de alta? Justamente por isso aqui, ó. A gente não tem uma base muito bem de apoio dentro desse movimento. Então alguém pediu ela e eu falei, olha, se fosse para mim arriscar uma compra sabendo do meu risco, né, seria justamente no 50% desse cara, porque estaria pegando a liquidez disso aqui e tendo a expectativa de fazer esse movimento aqui. Porém, ela já não fechou o semanal ainda, né? Falta um dia. Ela já até passou do 50% do order block. O que que não pode acontecer? Ela está no 50% do order block do diário. O que que não pode acontecer? Ela perder esse fundo. Por quê? Senão, nós teremos que aguardar um novo movimento, o mercado formar uma nova movimentação, para que a gente possa entender o que o mercado quer, tá? Porque se o mercado, por exemplo, assim, coloca um fechamento semanal abaixo dessa mínima, olha o que o mercado fez aqui. Captura de liquidez, quebra de estrutura e reversão de movimento. Saiu de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Aí temos bastante enrosco no futuro, tá? Agora, se ela vem aqui e captura a liquidez, aí nós temos que sentar aqui e ver o que pode acontecer, beleza? VET, essa moedinha aqui também é interessantíssima. Interessantíssima. Ó. O que que a gente tem? Lembra que eu falei para vocês? Algumas moedas vão sofrer mais e outras não. VET pode ser uma boa aposta por longo prazo? Pode. Zona de maior volume dessa moeda é esse cara aqui na região, lá do 0,15 ao 0,20. E aqui a mesma coisa. Eu tô frisando bastante sobre a questão do mercado talvez subir para cair, tá? Porque pode acontecer.
Se o mercado resolve subir para cair, tem que ficar esperto para realizar quem tá nela. Aonde eu tenho interesse em comprar bastante ela, eu tenho bastante interesse nela, tá? Para quem solicitou. As minhas pós mais importantes, que seria a POC desse movimento aqui, desse volume todo, né? O maior volume está concentrado nessa zona. E as duas zonas, uma região vai ficar lá da região do 0,2015 até a região do 0,013. E a última região, que seria a POI, lá da região do 0,01364, 0,086, certo? Aqui seria duas regiões fortíssimas de demanda para comprar essa moeda. Qual é a questão aqui? A questão aqui é que esse cara é um order block mensal. Então o mercado pode fazer isso aqui, ó, para depois entrar no processo corretivo, tá? E aqui vai a questão, você quer tomar esse risco? Compraria um pouco na região do 0,30 e aí sabendo que pode acontecer do mercado cair até as regiões lá de baixo. Mas também pode segurar aqui para subir antes de cair, né? Então vai depender bastante dessa situação do mercado, se eles vão jogar para baixo para subir, só capturar a liquidez ali que não vem explicando para vocês, ou vem para queda direto, né? Correção para depois subir e aí entrar numa tendência de alta, beleza? Mas acredito que é uma excelente aposta para longo prazo. Cara, ARB, não tem nada para falar dela aqui. Ela anulou uma movimentação que ela não poderia ter anulado, né? E aí fica um movimento muito estranho. Cadê meu dólar aqui? Ó, o que a gente tem aqui de ARB? Nós temos aqui... Opa, pelo semanal nós não temos quebra de estrutura. Nós temos pelo diário. Então, quando a moeda faz esse sweep de liquidez no diário, dando continuidade a esse movimento, ela deveria ter feito isso aqui para quebrar a estrutura. O que ela não fez. E aí, nós temos que entender que agora o mercado recusou esse rompimento, nós estamos numa acumulação, talvez pela região aqui, né, do mercado. Mas é 50-50 aqui para falar. Porque ela pode muito bem voltar até a região lá do 0,60, que seria basicamente a região desse cara, tratando ele como um order block, para talvez fazer esse movimento aqui, ó. E aí sim quebrar a sua estrutura lá em cima. Mas por enquanto, agora que ela anulou esse movimento de alta, tem que aguardar, tá? Eu tô nela aí, mas eu deixo lá, esqueço ela aí. Beleza? Essas moedinhas, a vantagem do spot é isso, pessoal. Moeda que anulou certo movimento, deixa lá, né? Se a gente pega aí 90, tem uma taxa de acerto com bom rendimento de mais de 80, 90% aí, uma ou outra ali que for para baixo não tem problema nenhum. Beleza? Wave, aqui tá uma situação muito top, que eu já falei para vocês há muito tempo. Quem sempre pediu Wave aqui, vai lembrar que eu sempre falei disso, né? E utilizando o mercado sobre o contexto que o mercado está fazendo agora, tem uma situação aqui que pode acontecer com ela. Né? Basicamente, a gente pode entender que isso aqui também é um processo de acumulação. Podemos. Qual a diferença aqui? Que o mercado fez um spring ao contrário. Por quê? Em nenhum momento o mercado captura liquidez do fundo, pessoal. Então é uma armadilha. Por quê? Quando o mercado, acabei de falar para vocês, faz aqui uma movimentação de quebra de estrutura, ele tem que dar continuidade, porque senão vira uma piscina de liquidez. Então o mercado ele tem uma grande chance de AVE de raspar esse fundo aqui para baixo. Quem pedir a AVE aqui vai lembrar que eu sempre falei disso, tá? Há 9 meses atrás, mesmo que ela subiu aí. O que a gente pode entender aqui? A mesma coisa que a gente não sabe ainda. Se o mercado fizer uma rapada para fazer isso aqui, o mercado tende a fazer isso aqui. Agora, se o mercado vem direto, aí eu tenho interesse de comprar bastante dela. Aonde que eu vou comprar? Eu vou começar a comprar justamente o stop da galera. 45. Aí onde eu vou comprar mais? Região de 33, se for. Nunca que vai lá. Tá bom, se você acha que não vai, compra aí, sai comprando. Vou começar a bloquear, eu ia falar. Vou começar a bloquear as pessoas, né? Por quê?
há 9 meses atrás, nunca que vai voltar, nunca que vai voltar. Aí volta, some do canal. Então é basicamente 33, pessoal. Aqui, região de 50% desse displacement. Acredito que ela tem uma grande chance de segurar aqui. Mas como eu gosto de falar, eu gosto de deixar tudo em aberto. Tudo. Por quê? Só para que eu possa saber aonde eu posso arrumar e ajustar minha posição. Tá? Porque se o mercado vai além do que eu tinha de expectativa, eu preciso saber aonde eu vou comprar mais. Aonde que é o ponto que a AVE para mim não poderia perder de jeito nenhum, 21. Então aqui seriam as 3 regiões que eu compraria ela. Se ela for só no primeiro, paciência, vai subir com menos capital. Se ela for no segundo, maravilha. Se ela for no terceiro, perfeito. Se ela for só no segundo e subir, tá tudo bem. Comprei em 2 zonas excelentes, é isso que eu espero do mercado. Maravilha? É isso aqui que eu espero de AVE, pessoal. Esse fundo aqui para mim não vai ficar em vão, tá? Acredito que o mercado tem uma alta probabilidade de raspar e capturar esse fundo aqui. Beleza? Mas olhando para um cenário macro, acredito que é uma boa aposta, principalmente se fizer esse movimento aqui de captura de liquidez. Acho que ela pode subir forte. Aonde que eu tô de olho aqui como parte de realização, caso eu consiga comprar ela? Na região de 250 a 260, né? Se eu conseguir deixar meu preço médio próximo a 30, 34, eu estou falando aí de mais de 680%. Então não tem por que eu não descarregar um caminhão de realização dentro dessas regiões. Beleza? Então é isso que eu espero a AVE. FTM. Phantom. Sempre que eu vou falar dela, eu lembro que a galera não acreditava, né, da movimentação, e nós pegamos todo esse movimento aqui, graças a Deus. Bom, mesma coisa aqui o que acontece com o AVE. AVE não, perdão, FTM. O mercado deu continuidade a esse movimento de quebra de estrutura, né? Deixa eu colocar aqui no mensal para vocês. E aqui existe um cenário. Por quê? O mercado precisa dar continuidade a esse movimento. E no caso da Phantom, preste bem atenção, tá, pessoal? Precisa dar continuidade a esse movimento. Por quê? Se o mercado resolve fazer uma baita de uma queda em Phantom, ele vai capturar esse fundo aqui. Então o mercado não pode voltar mais, no caso da FTM, a essas regiões. Tem uma grande chance dela tocar nessa região aqui do 0,50 para dar continuidade a esse movimento e testar esse cara aqui, ó. Região de 1,50. Isso aqui é um cenário, tá? Agora, resolveu cair até a região, ó, tem essa região de 1,50 e logo, só para deixar marcado, tem a região de order block do 0,37, certo? Então ela fez essa movimentação, ela só não pode voltar até a extremidade, porque se ela voltar, ela também tende a raspar o fundo, tá? Mas eu acredito que ela tem uma grande chance de fazer esse movimento aqui, tá, pessoal? A Phantom. Então o alvo dela, na minha visão, seria ali na região de 1,50 para depois o mercado mostrar o que ele quer. Belezinha? Uniswap. Uniswap, vale a pena? Vale a pena, hein? Uniswap vale a pena. Mesma coisa que o que acontece que eu falei para vocês da estrutura do mercado. Quando o mercado faz uma quebra de estrutura, que nem vocês acabaram de ver ali, eu acredito que no mensal não houve, mas já eu mostro de novo. O mercado ele precisa dar continuidade a esse movimento. Porque se o mercado não dá continuidade a esse movimento, o mercado faz o quê, pessoal? Vira um fundo duplo, triplo nesse caso, região de liquidez. E o mercado tende a capturar. Entende? Por quê? Todo mundo tá vendo isso aqui, que é um suporte. E como eu citei, muita gente usa stop, pessoal. Muita gente é liquidada, muita gente realiza no prejuízo e por aí vai. Porque senão o mercado não faria esses movimentos, né? Então o que a gente tem de Uniswap? 2 situações aqui. Para quem ainda tem, para quem tá aqui no canal, vai lembrar que a gente pegou 200% desse movimento aqui, cravou os 4 alvos desse order block certinho aqui, que foi passado aqui no YouTube também. Então o mercado ele precisa fazer um novo movimento.
eu poderia ter a expectativa de Uniswap, dela fazer esse movimento aqui e disparar para cima? Poderia, tá? Poderia começar a montar uma posição de Uniswap nessas regiões? Poderia, porque quando a gente está no cenário macro, nós estamos numa região totalmente compradora, tá? Qual é a zona de maior volume de Uniswap? Esse Farvalley Gap mensal aqui, ó. Onde que daria para começar a montar posição para quem não tem Uniswap? 5,60, 5,64. Aí eu guardaria bala. Por quê? Se ela perde essa região do 5, a região de 5, mas eu compraria sempre um pouquinho antes para não ficar de fora, tá? Lembrando que isso aqui é um order block mensal, pessoal. E por isso que entra a questão, se o mercado resolve subir antes para cair, aí é só realização, tá? Mas eu focaria em compras aqui em Uniswap na região de 5,60 e por aí vai. E agora eu guardaria bala. Por quê? Na minha visão, eu não teria necessidade de eu comprar mais agora, porque se ela voltar até o fundo, ela vai espetar o fundo. Espetar não precisa ser um fechamento abaixo, tá, pessoal? Pode ser só um pavio. E a gente pode se aproveitar disso. Então eu guardaria a bala para comprar justamente esse pavio na região de 3,33. Isso aqui eu não estou falando que ela vai, mas pode acontecer e eu tenho que estar preparado para caso aconteça. Então essa região lá de baixo, que é do 4,54 até a região de 1,69, é região compradora. E o mercado estaria tirando essa galera da jogada, fazendo um sweep de liquidez, ou sprint, que vocês viram, para subir. Beleza? Então tem que deixar em aberto. Ela resolve segurar nessa região de order block. Fazer o quê? Para subir. Tá bom, vamos trabalhar só em realização. Beleza? GMX. Vamos lá. GMX também fez uma movimentação que não poderia ter anulado e acabou anulando. E agora? E agora nada. Isso aqui é o mercado. Bem-vindo ao mercado financeiro. Se você não quer tomar risco, volta a falar, vai para a renda fixa. O que a gente tem aqui na GMX? A maior zona de volume dela é essa zona aqui do 48,44. Certo? O que a gente pode ter de expectativa de GMX? O mercado tinha, lembra que eu acabei de falar, fez a quebra de estrutura, não deu continuidade, o mercado faz o quê? Vira fundo duplo. Vira fundo duplo, automaticamente você pensa o quê? Região de liquidez. Então o mercado vem capturar essa região e ela pode muito bem fazer esse movimento e testar a região de 12, 13 para talvez dar continuidade. E é por isso aqui que ainda não mandei, que nem a última compra nossa na carteira, acho que foi a região de, se eu não estiver falando besteira, é 30 e pouco, foi a última, 30 e poucos aqui, a última região de compra dela que era para montar um DCA. Por que eu não mandei um ajuste de posição para a gente recomprar e ajustar um médio, preço médio dela? Apesar de não estar muito longe, pelo menos o meu não. Por quê? Ou eu preciso aguardar o mercado, preciso aguardar uma formação do mercado. Não tem necessidade de eu sair comprando agora. Porque se o mercado resolve subir daqui, tá beleza, tá próximo ao médio, vai subir daqui mesmo. Agora, se o mercado faz uma nova movimentação interessante, opa, aí eu tenho interesse em comprar, ajustar meu preço médio e ficar bem posicionado. Entendeu? Então, o que a gente poderia esperar para GMX? Talvez um toque lá na região de 14, 15, 12, para fazer basicamente esse movimento aqui, né? Lembrando que a maior zona de volume é aqui, é a POC desse movimento. Então, é aqui onde os caras têm interesse em negociar esse mercado. E é normal, né, já que o mercado não deu continuidade a esse movimento, voltar a capturar e testar o order block da mínima. Qual é o ponto interessantíssimo em GMX? Que o mercado também não capturou a liquidez para cima. Então, no futuro, o mercado tende a impulsionar e testar a região primeiro de 80, 84 e quem sabe já romper. Beleza? Atom, tá aqui uma boa aposta para vocês ao longo prazo. Atom. Cadê onde estão meus estudos? Ixi, perdi meus estudos. Ó, vamos lá. Atom, mesma coisa. A gente pode entender que isso aqui é um processo de acumulação. Podemos entender. Olha aqui que interessante esse movimento de Atom.
A POC, o maior volume está abaixo desse processo de acumulação de Atom. Ou seja, o mercado fez uma quebra de estrutura nesse ponto, não deu continuidade ao movimento, que deveria ter feito isso aqui. O mercado faz o quê? Fundo duplo. O mercado tende a fazer o quê? Capturar. Vou comprar bastante Atom? Bastante. Aonde eu vou começar a comprar? Justamente o stop dessa galera, na região de 6,16 mais ou menos. Aí não tem necessidade de eu comprar nos 50%, que seria a região dos 5,32, mas caso você tenha interesse, e não acredito muito, mas se for lá na região de 3 dólares mais ou menos, tá? Mas também acredito que tem uma grande chance de fazer esse movimento, que seria um processo de sweep de liquidez para fazer esse movimento aqui. Aonde que eu vejo o Atom? 28, 30, 31. Aí, mesma coisa. Se consigo deixar meu preço médio próximo, a essas regiões, nós estamos falando de quase 500%. Tem o porquê eu não fazer uma baita de uma realização? Não. Então eu faço uma baita de uma realização, aguardo o mercado formar um novo movimento e bora. Atom uma boa aposta, tá? Na minha visão. YGG. Ixi. Alguém falou bravo desse daí. O que a gente também tem aqui? Nós não temos um fundo muito legal, estamos numa tendência de baixa, isso é ruim, tá? E aqui o que a gente tem que entender? Que a gente pode ter duas expectativas. Captura de liquidez de topo. Se o mercado só raspar o fundo, no caso da YGG, a teoria seria que o mercado fizesse isso aqui. Certo? Agora, se o mercado vir antes para baixo, a POC, o maior volume, é lá embaixo. Deixa eu até colocar a região exatamente aqui. Seria lá na região do 0,22. Porém, pessoal, tendência de baixa, vocês têm que entender que o próprio nome já diz. Você está contra o movimento principal, você está contra a tendência. Tá? Então existe mais risco. Então aqui é o caso que você não vai colocar uma carreta de dinheiro, né? Mesmo que você tenha uma expectativa. Ou então você tem que entender, ó, tá bom, eu tô contra a tendência, eu sei dos meus riscos, tá tudo bem, só isso, beleza? Então as duas zonas de maior volume dela seria aqui na região do 0,49 até o 0,31. E a sua melhor pós seria lá na região do 0,19 ao 0,11, tá? Lembrando, não é um fundo muito interessante, mas a partir desse candle aqui, ó, que deu início a esse movimento de alta, a sua POC, a sua maior zona de interesse de negociação, é justamente nesse order block. Então pode ser sim que talvez faça esse movimento aqui para dar continuidade e buscar os patamares maiores, que seria uma tendência de baixa, né? E aí, aonde que a gente tem um ponto importantíssimo dela? Lá na região de 2,80 até a região de 3,30. Beleza? GLQ. Para finalizar o panorama de hoje. Ó, aqui a mesma coisa. Essa GLQ subiu bastante, né? Uma moedinha de baixa liquidez. Por que de baixa liquidez? Pelo estilo dos candles, você já precisa entender que é baixa liquidez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles mensal no mesmo lugar, não pode ter muita liquidez, né? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Uma quebra de estrutura, uma reversão de movimento. Tá? Nós temos uma reversão de movimento. O que a gente tem de POI dessa moeda se você quer apostar no longo prazo nela? A região do 0,039 e temos a região do 0,024, peraí, 0,024, tá? E aí só a extremidade. Tá? Esse ponto é bem interessante, ó. É um Farley Gap. Então o mercado ele poderia talvez fazer esse movimento aqui para fazer isso aqui também, né? Mas eu tenho que deixar em aberto as minhas zonas lá de baixo. Seria basicamente, eu poderia até refinar esse cara para esse cara aqui, que seria um order block. Tá? Lá na região do 0, é justamente a região que eu tinha falado antes, né? 0,240 lá. Tá? Poderíamos ter a expectativa assim. E aqui vai entrar a questão do cenário que eu falei. Se o mercado vai só raspar o fundo
para subir, para depois cair, ou o mercado vem direto. Certo? Para quem pediu, é isso que eu vejo no momento. Está iniciando um processo de mitigação, que é um processo normal, tá? Do mercado. Belezinha, pessoal? Esse é o panorama de hoje. Ficou bem longo, né? Mais de 1 hora. Acredito que eu possa ter sido claro no que eu quis explicar para vocês aí sobre os movimentos, mostrando a minha visão do mercado. Acredito que tem excelentes moedas aí que vocês podem encher o carrinho, como o Uniswap nas regiões que eu falei, Atom, tem FXS também, vale a pena tomar aquele risco ali, na minha visão, tá? Então, basicamente é isso. Moeda é isso daí, pessoal. Tô na chuva para se molhar, né? Um ótimo final de semana a todos vocês. Feliz Dia das Mães novamente. Que Deus abençoe. Muito obrigado a você que sempre deixa o seu like aqui no canal. Isso é muito importante, né? Como a maioria de vocês já sabe, eu não vivo do YouTube, diferente da maioria aí. Então, para mim não importa se tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. A minha intenção aqui é ajudar o máximo de pessoas que querem ser ajudadas, principalmente em questão emocional, para entender de fato como funciona o mercado. Belezinha? Fique com Deus. Fui!